Oi pessoal, mais um episódio do nosso podcast Praticamente. Hoje o nosso papo está altamente tecnológico, isso porque a gente está recebendo um egresso do nosso curso de Ciência da Computação, que é o Rodrigo Tourinho. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, prazer estar aqui. Inclusive, para quem é de Brasília, já deve conhecê-lo, já deve ver esse rostinho aí, porque o Rodrigo, ele é um dos nossos personagens da campanha de graduação da agora de 2023, né? Isso. Conta pra gente como foi participar aí dessa campanha. Bom, para ser bem sincero, para mim foi um pouco difícil, porque eu sou um pouquinho reservado, né? Eu não tô acostumado a fazer vídeos, essas coisas assim, então um pouquinho difícil, mas foi uma experiência muito legal. Eu gostei bastante e eu, assim, tudo que eu falei ali é 100% verdade, porque o IESB foi uma ótima escolha para mim. Fez toda a diferença na minha carreira profissional. Eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu tive nos últimos anos. Uhum, eu imagino. Acho que todas as pessoas que fazem IESB são muito felizes, né? Todo mundo que bebe dessa água aqui tem muita sorte. Vamos fazer um brinde aqui, essa água do IESB. A gente costuma brincar que é a água da sorte. É a água do sucesso, maravilhosamente. Rodrigo, então vamos começar aqui o nosso papo falando sobre ciência da computação, que é de fato a tua área. Me conta, como que é o curso de ciência da computação e o que o aluno aprende nele? Então, o curso de ciência da computação, algumas pessoas às vezes pensam que ciência da computação ele vai virar programador e é só programação. Mas a ciência da computação eu diria que é mais do que isso. É uma área realmente da matemática. É uma sub-área da matemática que você aprende lógica, você faz algumas aulas de cálculo, você faz matérias envolvendo grafos, que é outra matéria de matemática. Além da programação, que você aprende coisas como banco de dados. Você até pega um pouco de inteligência artificial. Então, é uma área, assim, é uma coisa muito extensa, né? A pessoa que se forma em ciência da computação, ela está apta a trabalhar com diversas coisas, não só ser um programador, mas trabalhar com inteligência artificial, diversas áreas. Uhum. É muito completo, eu diria. Então, precisa ter algum pré-requisito? Por exemplo, alguém que está agora acabando de sair do ensino médio, está pensando em qual área seguir. Essa pessoa que, se porventura desejar fazer ciência da computação, ela precisa ter alguma afinidade com alguma área do conhecimento? Então, eu acredito que ciência da computação, a pessoa que tem uma boa base em matemática, em exatas, ela vai se dar bem. Claro que não é necessário, sabe? Você pode aprender isso ao longo do curso também, mas com certeza ajuda você ter essa base em matemática, porque matemática também se aprende lógica. Uhum. Você aprende a mexer com regras em um sistema regrado, então isso ajuda na hora que você vai programar também, que é um tipo de mentalidade parecido. Entendi. E me conta como que foi a tua vida aqui no IESB, quando que tu entrou, como foi a formação em si, as aulas práticas, as aulas teóricas, o envolvimento com a galera, como que foi tudo isso? Então, eu entrei em 2017, foi agosto de 2017, logo depois de terminar o curso de administração. Olha, foi segunda graduação? Foi segunda graduação. Que legal. E o IESB foi muito fácil de todo o procedimento, nenhuma burocracia. Eu me formei em julho em administração e no mês seguinte eu já estava fazendo ciência da computação no IESB. Gente. E foi ótimo. Antes de entrar no IESB eu dei uma pesquisa, né, nas faculdades e eu vi que o IESB, eu olhei principalmente a nota no ENAD, aqueles conceitos que eles dão, né, do MEC e tudo mais. E o IESB me impressionou bastante e foi que eu fiz essa escolha. Aí o curso inteiro foi excelente. Eu tive diversas aulas práticas, diversas aulas também teóricas, né, para você ter aquele embasamento. E os professores são muito atenciosos. E eles também, praticamente todos eles atuam na área. Então, não só eles agregam com a experiência deles, mas eles podem te trazer, né? Por exemplo, teve professor meu que tentou me trazer para alguma empresa que já trabalhava. Então, isso acontece bastante também. Uhum. Do próprio professor te indicar. E esse é um grande diferencial porque
no IESB, como tem esse conceito, né, que valoriza teoria e prática, além de ter uma teoria muito consistente dada em sala de aula, aqui dentro também tem laboratórios que são muito bem equipados. Né? Tu deve ter vivido muito disso aqui dentro. Eu, durante todo o meu curso, praticamente, eu usei só os computadores do IESB. A gente mexeu com Android Studio, a gente mexeu com Visual Studio, a gente mexeu com diversas ferramentas, assim, algumas mais pesadas que outras, e o laboratório sempre deu conta. E também a gente teve alguns laboratórios onde a gente teve algum contato com hardware, porque a área de ciência da computação ela é bastante focada nessa área de software, de desenvolvimento, programação, etc. E tem um pouco de hardware, que no começo do curso a gente vê. E a gente também teve esses laboratórios de hardware, onde a gente pôde mexer com os transistores. E foi bem interessante. Que legal. Agora, uma curiosidade aqui. Como que foi essa transição? Eu acho que é até bom a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que procura e chega pra gente, pro IESB, procurando uma segunda graduação. E é maravilhoso, né? Você já vem uma carga ali, você já viveu uma experiência, está procurando uma outra. Como que foi essa mudança? Saiu da administração para ir para a ciência da computação? Então, a área de ciência da computação ela é muito mais de exatas, né? Como eu falei anteriormente. Então, como eu fiz 4 anos de administração, eu perdi um pouco desse contato que eu tive na escola, né, com exatas. Então, logo no meu primeiro semestre, para me adaptar, né, todo dia, depois das aulas, eu ia para o laboratório, eu ia para a biblioteca e pegava lá os livros de álgebra, por exemplo, e dava uma revisada, né, porque você fica um tempo sem ver aquilo, você acaba esquecendo mesmo. Então, logo no primeiro semestre eu tentei já dar uma nivelada para me preparar para o curso, mas eu acho que isso foi o diferencial na adaptação, né? A outra coisa também é que eu tive que adaptar é que o IESB eu achei mais rigoroso. Isso é um bom ponto, porque na outra instituição que eu estava fazendo administração eu não achei tão rigoroso assim. Mas no IESB, por exemplo, eu tive mais aulas por semestre, então isso também tem uma adaptação, mas no fim é melhor porque você ganha um conhecimento a mais, né? E não é à toa que o IESB é nota máxima na avaliação do MEC. Né? Teve inclusive ENAD aqui agora no fim de semana passado, e sem dúvida vai ser mais um sucesso para o IESB de novo. Mas aí tu concluiu a faculdade de administração, aí não se interessou porque tu é mais um cara de exatas, como foi? Durante o ensino fundamental, ensino médio, eu sempre fui de exatas. Mas na hora que eu me formei, eu tava bem perdido, assim, pra ser bem sincero. Então, eu não sabia bem o que eu queria. E acabou que eu fui para administração. Nada contra o curso de administração, tá? Mas no meu caso específico foi realmente uma certa indecisão. Mas logo quando eu me formei, eu não sentia que eu sabia exatamente o que eu queria fazer na minha vida profissional. E eu só sabia que eu gostava muito de mexer com computador e que eu gostava muito de matemática. E então, eu uni os dois, ciência da computação. Que legal. E aí veio pra cá e foi super feliz. Que bacana. Inclusive, fica aí, a gente está com matrículas abertas agora. O Rodrigo é um dos personagens nossos de campanha. Para quem é de Brasília já deve tê-lo visto por aí performando. Tá rolando cartaz, outdoor, propaganda nas redes sociais, enfim. Matrículas abertas, iesb.br. É só fazer a inscrição, ter uma boa pontuação, né, na prova e chegar para cá. Rodrigo, e onde que tu trabalha? Trabalho no Banco do Brasil. Como que tu foi parar lá? Então, foi com a ajuda de um colega do IESB. Que legal. Network é uma coisa linda. É impressionante como faz a diferença. Foi um colega que eu conheci fazendo maratonas de programação, que é uma... É uma que teve aqui? São competições, né, de programação. Hackathon? A Hackathon foi outra. Essa é uma que a gente...
Eu nunca participei de hackathon, para falar a verdade. Essa maratona, ela é uma competição mesmo, onde equipes de até 3 pessoas resolvem problemas de algoritmos, estrutura de dados. Aí, em uma dessas competições, o IESB também foi excelente nesse quesito, porque o IESB sempre teve essas competições, que incentivou os alunos a realmente a estudar algoritmos, a estudar estrutura de dados. Em uma delas eu conheci esse rapaz e ele... a gente trabalhou na mesma equipe, uma edição, né? E ele trabalhava no Banco do Brasil e ele estava de mudança, né, para outra empresa e o chefe dele pediu uma indicação. Então ele acabou me indicando. Que legal. A partir daí... E foi estágio? Porque tu estava na faculdade. Eu estava quase me formando, estava assim, faltando meses para formar, e eu entrei de lá como CLT mesmo. E esse é um grande diferencial nos cursos de computação, né? Você consegue entrar no mercado de trabalho ainda nos últimos anos de faculdade. Exatamente. Tem muita gente até que logo no primeiro ou segundo semestre já está trabalhando. Jura? Muita gente. Muitos colegas meus já estavam trabalhando assim logo no início do curso. E assim, tem essa, como você falou, né? Tem essa grande vantagem, porque já durante o curso a pessoa vai acumulando experiência. Então, chega no final do curso, a pessoa já não é mais júnior, né? Você deixa de ser júnior ainda na faculdade. Caramba, é por isso que é importante ter uma prática bem consolidada, né? Que legal. E como que é o dia a dia lá no Banco do Brasil? O que tu faz, assim, na prática? Então, lá no banco, a gente está focado em desenvolvimento de soluções para combater fraude, né? E a gente faz isso usando inteligência artificial. Então, o dia a dia, a gente tem algumas reuniões, né? Acho que todo mundo da nossa área está acostumado já com Scrum, essas coisas assim, que as metodologias ágeis. Metodologias ágeis, coisa linda. E muita programação, né? A gente estuda os nossos problemas e tenta propor ideias, né, para solucionar aquilo. Muita pesquisa. É uma coisa que a gente faz bastante no nosso dia a dia, é ler documentação, porque a área de programação, ela tem muitas e muitas e muitas ferramentas. E cada uma dessas ferramentas tem a sua maneira de ser utilizada e a sua documentação própria. Então, dificilmente uma pessoa vai saber tudo, principalmente de cabeça. Então, você está constantemente consultando documentação e aí que entra também o inglês. A documentação, geralmente, ela é escrita em inglês. Então, se você tem um bom domínio de inglês, é fundamental para a ciência da computação, para essa área, porque aí você consegue absorver bem o conteúdo dessas documentações e conseguir usar essas ferramentas todas. E além disso, além de ler documentação, programar e participar de reunião, convivendo com os colegas, né, discutindo. Muitas vezes a gente trabalha em pares, né? Um tá ali assistindo o outro programar, isso para ajudar, né, a pessoa a entender. Mas o dia a dia é esse. E aí você trabalha presencial ou é home office? Então, atualmente eu estou home office. Na época do estágio era presencial. O estágio lá também? No estágio eu fiz 2 estágios. Eu fiz uma na Stefanini e o outro eu fiz na Embrapi. Só voltando. Eu lembro que tu falou do nosso vídeo da campanha que conciliou 2 estágios ao mesmo tempo. Não. Não foi isso? Foi isso? Pior que não. Eu fiz um estágio seguido do outro. Um estágio seguido do outro. Entendi. Um estágio seguido do outro. Que foi o da Stefanini? Depois o da Embrapi. Entendi. E foi legal lá? Como que foi? Foi também, acho que foi excelente. Os 2, né? O da Stefanini. A Stefanini é uma empresa muito grande, né? Então, lá é uma fábrica de software e você realmente aprende a viver esse mundo, né? De fábrica de software, de ter que manusear diversas demandas simultaneamente, de poder trabalhar em vários projetos para inúmeros clientes. Então, foi uma ótima introdução para esse mundo de programação.
A Embrapi também foi muito bom, é uma outra pegada, a Embrapi. Elas não têm clientes externos, pelo menos não a nossa área, né? Que de tecnologia a gente trabalhava mais um produto interno, mas é uma equipe também menor, mas ao mesmo tempo ela foi menor, mas também você tinha maior proximidade com todo mundo, né? Mais contato com o chefe, mais contato com os outros desenvolvedores. Então tem os prós e contras aí. Mas eu achei que foi positivo ter essas duas experiências bem contrastantes, né? E depois veio o Banco do Brasil logo em seguida. Nossa, tu teve uma excelente base em questão de estágio, porque ao mesmo tempo que é muito bom você conhecer, lidar com empresas grandes, né? Você tem uma boa estrutura. Com empresa pequena é muito bom porque tu consegue trafegar em várias áreas, né? Tu faz vários papéis ali. Foi mais ou menos isso que tu viveu? Então, assim, nas duas eu diria que eu atuei em bastante coisa diferente. Na Stefanini, por conta da quantidade de projetos e clientes diferentes que a gente estava envolvido. E na Embrapi, como você falou, né, é uma empresa menor, então a gente acaba, às vezes, assumindo alguns chapéus a mais, né? E, consequentemente, aprendendo mais também, né? Você tem muito mais experiência. Vai adquirindo uma bagagem que, às vezes, a outra empresa maior não te dá. Verdade. E me fala uma coisa, teve muito perrengue, tem alguma curiosidade que tu viveu aqui no IESB, no dia a dia? Alguma coisa de trabalho em grupo? Alguma... Porque vida acadêmica não adianta, ela tem perrengue, tem alguma coisa que acontece. Isso acontece mesmo. Acho que é inevitável, né? Teve sim, já teve trabalho em grupo... onde, enfim, um colega ou outro não quis, não pôde ajudar muito. Nossa, aí acaba que toda a tarefa fica contigo, né? E realmente... E até pior do que trabalhar sozinho, porque às vezes você tem a expectativa, né? Quando você trabalha sozinho, você não tem expectativa. Você faz tudo. É você, Mas quando você trabalha com outros colegas e eles não comparecem, é mais difícil. Mas eu diria que... foram raros os casos disso. Né? Os trabalhos em grupos que eu fiz, a maioria, os colegas foram excelentes. E tem projeto integrador no curso de ciência da computação? Tem. Como foi? E foi bem legal. Foi bem interessante. A gente fez um dos projetos. Só para contextualizar, quem está assistindo a gente e não conhece, não entende o que é o projeto integrador. O projeto integrador é um desafio que todos os alunos do IESB recebem todos os semestres. A partir dos semestres iniciais, eles são desafiados a resolver alguma coisa. No caso e eu falo com mais propriedade, no caso do jornalismo e da publicidade, eles são desafiados a criar campanhas para grandes empresas. No caso da ciência da computação, é quase como isso, né? São desafiados a resolver algum tipo de problema. Então, um dos projetos que eu fiz, que eu me lembro, foi na época da eleição, 2018. Então, o professor Felipe, ele teve a ideia de fazer uma espécie de urna eletrônica. Aí a gente teve que desenvolver um projeto onde a gente criava uma urna, né, com os candidatos e com os votos. Aí a gente tinha que processar esses votos. E cada grupo, né, o diferencial era que cada grupo pegava um algoritmo específico para implementar na urna, para fazer aquilo. Aí tinha que ler os artigos para ter o conhecimento teórico, né, para implementar o algoritmo. E depois todo mundo juntou as urnas Mas foi bem interessante. Foi na época de eleição, acho que... Que massa, deve ter mobilizado no geral. E aí tiveram vencedores? Como que foi? Então, não foi... não teve uma competição mesmo, porque cada um tinha um projeto diferente, né? Aí era até um pouco difícil de comparar, né? Quem que foi melhor que quem. Foi mais assim... foi nota normal mesmo. Mas foi bem bacana essa proposta. Você participou de vários outros? Então, eu participei... Projeto Integrador...
teve esse com o Felipe. Teve um também que a gente fez programação de dispositivos móveis, onde a gente criou um aplicativo, né, com o professor Keniston. O aplicativo era para quê? Então, cada um também podia escolher tinha um tema, né? Uhum. Esse foi um trabalho em grupo que a gente fez. E o tema do nosso trabalho era criar um aplicativo onde a gente podia... era um aplicativo para ajudar pessoas em situação de rua. Então, a ideia do aplicativo era a gente, vamos dizer assim, marcar num mapa localizações onde pessoas em situação de rua se encontravam e nessa mesma marcação, outra pessoa podia ir lá e, por exemplo, eu posso ajudar com tais recursos, posso ajudar com tais alimentos, eu posso ajudar com tais, por exemplo, sabão. Uhum. Aí a ideia era, uma pessoa criava, vamos dizer assim, pedindo uma ajuda, né? E outras pessoas daquela comunidade podiam ir lá e ver a localização onde podia ir e levar as coisas para ajudar aquela pessoa. Que legal. E vocês chegaram a colocar isso em prática? Então... Executar mesmo? A gente criou o aplicativo, mas não chegamos a executá-lo na prática, né? Uhum. Mas o aplicativo ficou pronto e tudo mais, podia acessar no dispositivo de qualquer um lá. Mas foram diversos assuntos diferentes, cada um teve... Esse foi o nosso, né? Uhum. A área da ciência da computação, ela é muito ampla, né? Então... A gente já chegou nesse ponto, né, que é muito amplo. Eu imagino que seja como o jornalismo. Quem é jornalista, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que a gente pode atuar em várias frentes, né? O jornalista pode ser assessor de imprensa, pode trabalhar com rede social, pode ser apresentador de telejornal, pode ser repórter. No caso do profissional de ciência da computação, é quase isso. Ele pode seguir por várias áreas. Quais são as áreas as possibilidades para esse profissional? Uhum. Bom, então, tem diversas possibilidades. A pessoa que está na ciência da computação, ela pode ir para a programação, né? Pode ser um engenheiro de software. Ela pode trabalhar com banco de dados, cuidando de banco de dados. Ela pode trabalhar especificamente com programação para dispositivos móveis, criando aplicativos. Como eu falei anteriormente, são muitas ferramentas. Então, para uma pessoa conseguir pegar tudo é quase impossível. Então, a gente acaba se especializando, né? Então, tem pessoas que trabalham... com aplicações web, umas focadas na parte do front, que é a parte que o cliente interage, outras focadas no back, que é a parte por baixo dos panos, né? E também tem pessoas que não trabalham com programação, que trabalham num cargo mais de liderança, de gestão. Então, assim, tem inúmeras possibilidades que a pessoa pode atuar. Uhum. E também tem pessoas, a ciência da computação, como eu falei, é uma área da matemática, né? Tem pessoas que decidem continuar nesse meio acadêmico e, por exemplo, fazer um mestrado, fazer um doutorado e trabalhar como cientista da computação, né? Fazendo artigos, fazendo pesquisa na área de ciência da computação. Então, é uma área que tem muito disso também, de pesquisa. Uhum. E pesquisa é uma coisa que também é a tua praia, né? Porque a gente já falou, tu falou aqui nos bastidores. Tu participou do projeto de iniciação científica daqui, do IESB, e fez vários congressos. Como foi? Com a ajuda da professora Letícia, participei do PIBIT, que é o Programa de Iniciação Científica aqui no IESB, né? Uhum. E nós fizemos um projeto bem interessante que foi apresentado lá no UNB, em um dos congressos. E a gente, nesse trabalho, a gente trabalhou com inteligência artificial para detecção de gravidezes pré-termo. Então, a gente usava aprendizagem de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial, a gente coletava dados de uma paciente e a gente tentava predizer se aquela pessoa, com base naqueles dados, teria ou não um risco maior para ter uma gravidez pré-termo. Então, esse foi o foco do trabalho, né? Uhum. Aí, conseguindo identificar aqueles pacientes em risco, o médico consegue, então, ter um tratamento diferenciado, né? Às vezes, um tratamento preventivo. Que legal, a ciência fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso é lindo. Esse foi um. Teve outro? Então,
Teve também o trabalho do TCC, que eu também fiz, orientado pela professora Letícia, que foi também aprendizagem de máquina. Beijo para a professora Letícia aqui agora. A professora Letícia foi excepcional para mim. Então. Fez bastante diferença para ti, né? Com na vida certeza. Acadêmica. E esse trabalho, a gente desenvolveu uma aplicação web que a pessoa podia ir lá no navegador, né? Pode ser pelo celular ou pelo computador mesmo, e ela podia ir nessa plataforma e submeter os exames de radiologia dos pulmões. Então, esse modelo de aprendizagem de máquina recebia essas imagens e fazia uma predição para ver se aquela pessoa tem ou não COVID. Então, a ideia toda era tentar automatizar esse processo de descoberta da COVID, né? E também foi um projeto que foi bem interessante. Eu apresentei na Jornatec 2021 do IESB. Foi bem legal. E foi uma ferramenta que foi de ponta a ponta, né? Às vezes os trabalhos ficam mais conceituais, mas nesse a gente tentou fazer realmente uma plataforma completa mesmo, que a pessoa pode ir lá, um usuário final pode ir lá, interagir e enviar suas imagens e receber uma resposta. Está disponível agora, se quiser? Então, está disponível no meu... A gente usa o pessoal da nossa área usa um negócio chamado GitHub. GitHub. Que é um site, né? Onde a gente armazena código, armazena diversas coisas que outras pessoas podem, então, consultar. Esse repositório específico do meu projeto, ele está privado. Mas ele foi apresentado lá e é bem tranquilo de subir ele. Uhum. E se alguém que estiver aqui nos assistindo, quiser ter acesso aos teus trabalhos, como que faz? Então, esse trabalho, ele tá privado. O trabalho, o artigo em si que está privado? Não, o artigo... Deixa eu pensar. O artigo, eu acho que o artigo está nos repositórios do IESB. Acho que dá para encontrar ele lá. Vamos colocar aqui na descrição do nosso canal no YouTube também, para quem quiser ver. A gente já procura, saindo daqui a gente procura. Quando publicar, já deixa lá. Eu não lembro exatamente onde é que está, mas eu acho que está sim. E é publicado na revista científica do IESB também, sim. Esses artigos. O trabalho de programação, o código, ele está privado. Uhum. Aí foi mais uma questão mesmo de... para deixar ele privado mesmo. Quanto que isso te enriqueceu profissionalmente? Participar da iniciação científica. O que isso mudou na tua vida? Em termos de pessoal, mas também profissional. Como que tu acha que o mercado vê as pessoas que participam de projetos de iniciação científica? Olha, acho que foi muito positivo. Na minha entrevista para entrar no Banco do Brasil, um dos principais temas foi o meu trabalho do TCC. Legal. E também esses dois trabalhos do TCC e do PIBIT, eles me deram uma boa experiência com a aprendizagem de máquina, que é o que eu trabalho hoje no Banco do Brasil, né? Então, isso já me preparou bem. E também acho que, além do trabalho, da vida profissional, ele me incentivou a continuar na área acadêmica. Hoje eu faço mestrado. Que legal! Eu ia te perguntar mesmo sobre especialização, mas que bom que tu já tocou no assunto. Aí hoje eu faço mestrado numa universidade nos Estados Unidos. Que bacana. Tudo remoto, né? Uhum. Mas tentando me especializar também em aprendizagem de máquina, que é o assunto que eu peguei nos dois trabalhos feitos durante o IESB, né? E, de novo, o inglês super fundamental em toda a profissão e nessa mais ainda. O inglês foi e continua sendo absolutamente fundamental. Se não for a dica número 1... É porque é a 0, né? Tem que ter um inglês, assim, pelo menos para ler, o inglês de leitura. É super importante para você. E tu chegou a participar de algum projeto de internacionalização daqui do IESB? Não cheguei, não. Na época que eu estava cursando, teve algumas... Acho que foi com participação de um banco, né? Banco Santander. Santander, isso. Mas eu não cheguei a fazer aplicação. Porque acho que envolvia... Você tinha que ir lá, né? Fazer o curso no exterior. Sim. Aí isso para mim é um pouquinho inviável. Mas
É bem interessante essa iniciativa, né? De poder concluir parte do curso lá. Sim, o IESB incentiva muito. Tem um programa daqui, de fato, de internacionalização. Foi parado um pouco por causa da pandemia, mas assim, incentiva muito, muitos alunos já foram para vários lugares, Portugal, enfim, uma série de lugares por causa do projeto de internacionalização, que é muito forte. E o profissional de ciência da computação? Vou fazer esse curso. Dá para dizer que eu vou ser bem sucedido profissionalmente? Ganha bem? Como é que é? Eu diria que sim. Estou diante de uma pessoa rica aqui, então. Mas assim, eu diria que se eu fosse aconselhar alguém a fazer algum curso, seria esse, com certeza. Porque tudo hoje precisa de computação. Tudo hoje usa tecnologia. Toda empresa tem um site, toda empresa tem algum sistema por trás dela. Tudo é digital hoje. Então, falta pessoas para trabalhar nessa área. Pessoas capacitadas, claro. Isso o IESB consegue preparar muito bem. Mas, assim, é impressionante quanta vaga tem na área. E assim, como tem muita vaga... tem muita procura, eles acabam aumentando os salários, né, por conta disso. E então, é muito comum o profissional da área receber mensagem no LinkedIn, receber essas... eu tenho uma proposta aqui de trabalho, você está interessado? É muito comum isso. E também tem a outra coisa, né? O profissional de ciência, que trabalha na área da computação, se ele tem um inglês afiado, ele também consegue trabalhar remotamente para empresas de qualquer lugar, praticamente. E então, assim, isso aumenta ainda mais, assim, a sua possibilidade de trabalhar. Então, tem muita gente que trabalha para empresas estrangeiras, ganhando em moeda estrangeira. Morando no Brasil. Aí é, assim, o melhor dos dois mundos, né? Porque você ganha, por exemplo, em dólar, gasta em real. Então, assim, acaba que é excelente. É excelente. E qual que é a grande diferença entre ciência da computação, engenharia da computação, tecnologia da informação? Então, eu diria que são parecidos a engenharia com a ciência. A engenharia tem um foco maior no hardware, né? A engenharia da computação, eu diria que... Claro que eu não fiz o curso, né? Mas a ideia que eu tenho ela é mais focada no hardware. Então, você tem um conhecimento maior do dispositivo físico mesmo, de poder construir chips, de poder mexer... Muitas vezes eu trabalho em fábrica, né? Fábricas que produzem o hardware. Mas o pessoal que faz engenharia da computação, eles também trabalham muitas vezes em programação, em outros papéis de software também. Então tem muito desse overlap, né? E a tecnologia da informação, eu diria que vamos dizer assim, é uma denominação geral para a área, né? A tecnologia da informação engloba praticamente tudo, né? Claro que muitas vezes você fala, ele é um profissional de TI. Pode ser que seja um programador, pode ser que seja uma pessoa de suporte, pode ser muitas coisas. É uma coisa... É mais genérico, né? Bem global, assim, bem... contempla muita coisa. Tu chegou a falar que o mercado de trabalho... Tem poucos profissionais, poucos bons profissionais no mercado de trabalho, as vagas estão aos montes. Então, a gente pode dizer, o mercado está aquecido. Mas se tem muita gente sendo formada, quer dizer que as pessoas não estão formando direito? Ou tem poucas pessoas formando? Então, Mas o mercado está aquecido. O mercado está aquecido. Eu diria que não tem tanta gente se formando assim. Poderia ter mais. Algumas pessoas, infelizmente, acabam desistindo de completar o curso. Eu diria que falta mais gente, sim. Acho que tem que ter mais gente se formando. Tem muita gente que tenta aprender por conta própria, mas eu, pessoalmente, acho que a pessoa vai ter um melhor aproveito indo para a faculdade, tendo todo o embasamento teórico, porque muitas vezes quando você estuda por conta própria, você acaba não vendo
as coisas assim mais de uma camada mais abaixo, né? As coisas mais, vamos dizer assim, de sistema operacional, coisas que a pessoa que, eu quero programar, vou aprender sozinho. A pessoa pega só a linguagem de programação, algumas ideias de programação. Claro que não todos, né? Tem suas exceções. Mas eu diria que tá faltando sim pessoas capacitadas e é fundamental fazer a faculdade. É super interessante tu falar essa questão de fazer faculdade, porque existe uma certa quantidade de pessoas que simplesmente deixam de fazer faculdade. Elas acham assim, a faculdade não serve para mim, eu vou ficar lá, passar 4, 5 anos na cadeira de faculdade e vou fazer outra coisa. Vou aprender sozinho. E não é bem assim, né? A gente sabe. Não. Eu acho que é fundamental ir para a faculdade. E tem certas pessoas que olham assim, exemplos como Mark Zuckerberg ou Bill Gates, e eles falam assim, não, eles são bilionários e eles não concluíram a faculdade, mas eles são a exceção da exceção. Assim, estatisticamente falando, é muito melhor você ir para a faculdade do que você tentar a sua sorte assim. Então, são realmente anomalias e a gente não deve se basear neles como se fosse a regra, né? Então, a faculdade continua sendo, na minha opinião, fundamental. Até porque é muito mais do que o conhecimento na faculdade, né? É muito mais aquele conhecimento que você vai ter para o mercado de trabalho. É uma questão de network, é uma questão de amadurecimento, né? Então, se tu fez uma faculdade, já saiu uma pessoa diferente, 2 faculdades, então é o que? Outra pessoa. Exatamente. E que nem você falou, o networking é importantíssimo. Você conhece pessoas. Eu fui indicado no meu trabalho, porque o colega me conheceu na competição de programação. Enfim, ele gostou da minha forma de programar e achou pertinente me indicar para a equipe dele. Então, isso só foi possível porque eu conheci essas pessoas e tive contato com essas pessoas que depois elas vão trabalhar em outras áreas e às vezes elas te puxam, né? Então isso é outra coisa que é fundamental. E é o contato com colegas e também com professores, né? O professor também. O professor, como eu falei, o Felipe, ele trabalha, né, na área e ele também me ajudou nisso. Foi essencial nessa questão aí do trabalho. Os professores, quase todos eles estão na área. Então, esse é um dos pontos fortes do IESB, né? Porque os professores têm um misto. Tem professores que são pesquisadores, né, da academia, de fato, mas também tem muitos professores que são do mercado. Então, eles trazem a experiência teórica e também trazem para os alunos o que o mercado está vivendo ali na realidade. Com certeza. Você deve ter vivido muito isso. A gente... muitas vezes em sala de aula a gente às vezes mexia com coisas assim do dia a dia, né? Coisas mais práticas, porque às vezes você fica só naquela teoria, você carece assim de um norte, né? Você não sabe, poxa, eu tô aprendendo esse assunto, mas como que eu vou aplicar isso, né? Como que eu vou aplicar... eu lembro que a gente teve uma aula de álgebra linear e é uma aula assim bem de matemática mesmo. E assim, no começo, quando a gente estava pegando a teoria, a gente, algumas pessoas questionavam, né? Poxa, como é que a gente vai aplicar isso? Mas ao longo do curso, chega, por exemplo, a matéria de inteligência artificial. Você usa a álgebra linear, né? Então, assim, às vezes uma coisa parece ser muito teórica, mas depois você vai e aplica aquilo. E aplica aquilo em problemas reais, né? Que legal. O que tu pode dizer, qual dica que tu dá para algum potencial aluno que queira fazer o curso de ciência da computação? Então, a principal dica que eu dou é muita perseverança e praticar o inglês e também tentar praticar um pouco a matemática. Não precisa ser um gênio da matemática, fazer todos os cálculos. Acho que você ter um bom domínio assim, da lógica, né? Da lógica, da matemática é fundamental para você conseguir transferir isso para programação, para algoritmos. Porque quando você se aprofunda bem, você vê que isso é tudo baseado em matemática mesmo. Então, assim, acho que dá para dar uma boa reforçada
na matemática, no inglês e perseverança, porque que vale muito a pena se formar em ciência da computação. E que seja aqui no IESB, né? Com certeza. Mas porque parece que a gente tá puxando sardinha demais pro IESB, mas é porque a estrutura é muito boa. Os professores, o corpo docente é muito qualificado, assim, é uma coisa de encher os olhos, de fato. A gente vê, eu estou sempre acompanhando eventos dos cursos, eu participei cobrindo a última maratona que teve aqui agora, e foi muito bom de ver. Foi muito legal ver a empolgação, a animação. Acho que foi bem aquilo que tu viveu mesmo. Maratona de programação é um evento muito legal, porque vem pessoas de outras instituições participar, vem pessoas da UNB, vem pessoas, por exemplo, qual que foi o instituto, acho que é o IFB tinha? Acho que tinha. Deve ser. Tinha gente de todo canto, assim, que veio aqui no IESB, porque o IESB que organiza tudo. Sim, então, essa é sediada aqui, né? É uma iniciativa muito legal do IESB e que o aluno do IESB, assim, tem que participar. É muito legal, porque é um trabalho em equipe. Então, e são questões assim que se resolve que são muito difíceis. Então, assim, às vezes na hora é frustrante, mas você cresce muito, porque você aprende a trabalhar com os membros de equipe, você aprende a pesquisar algoritmos, a pesquisar estruturas de dados, você tem todo um preparo, né, para você chegar nessas competições. Então, acho que é uma atividade que vale muito a pena qualquer um da área a participar. Perfeito. É isso, então. Muito obrigado, Rodrigo, pelo teu papo aqui. Foi muito legal conhecer um pouco mais a tua história, saber... conhecer até um pouco mais da área da ciência da computação, porque, de fato, eu, como sou muito de humanas, conheço muito pouco de exatas. Não, todo o prazer foi meu. Foi excelente essa conversa. E parabéns também pela iniciativa e muito obrigado por me ter aqui. É isso, gente. Obrigado demais pela audiência de cada um de vocês. A gente está disponível, se você estiver assistindo pelo YouTube, quiser ouvir só o áudio depois, a gente está também no Spotify. Para quem quiser ver outros episódios, a gente tem você vai lá no nosso canal, youtube.com/IESBOficial, tem na aba de playlists, tem o podcast praticamente. E aí você vai ver uma série de outros convidados que a gente já recebeu aqui. Tem os cortes também, que são muito legais. A gente já recebeu gente da publicidade, da enfermagem, da psicologia, ciência da computação que a gente está recebendo hoje. Tem muita coisa legal. E para ver mais coisas também, você pode seguir as nossas redes, IESB_Oficial no Instagram, IESB Oficial no Facebook, no LinkedIn e no TikTok. Tem muito conteúdo legal esperando por todos vocês e a gente está, assim, a todo vapor produzindo ainda mais coisas legais. Obrigado demais.